estão falando, vamos então dar continuidade à nossa sequência didática sobre a globalização. A globalização, como você bem sabe, é um fenômeno aí que tem alcançado cada vez mais diferentes lugares do mundo. E esse processo, esse fenômeno, ele visa estabelecer uma integração econômica, política, cultural e social dentro do mundo. É bem verdade que, em algum momento, nem todas as partes do nosso planeta vão ter acesso a todos os benefícios da globalização. Por isso, receberão, então, e serão acometidos pelos aspectos negativos desse processo. Nas últimas aulas, nós estamos acompanhando aí a relação da globalização e sociedade. Título do capítulo 11 do livro didático de vocês, começa ali esse capítulo a partir da página 191. Na semana passada, por exemplo, nós percebemos que a globalização ela se relaciona com a sociedade dentro de um espaço mais específico, que são as cidades. Então, as cidades, elas conseguem dar cara, podemos assim dizer, a esse processo, pois com o avanço da urbanização e com as transformações que existem dentro do espaço das cidades, nós podemos, então, contemplar aí o surgimento das chamadas metrópoles, que seriam ali as cidades que exerceriam uma influência dentro da área em que elas estão situadas. E aí, nós fizemos, então, uma separação, uma diferenciação entre esses perfis de metrópoles, dividindo-as em metrópoles regionais e metrópoles nacionais. E concluímos a última aula falando sobre as chamadas megalópolis, que são também conhecidas aí como as cidades mundiais, cidades globais. Essas, por sua vez, são aquelas que exercem uma influência no âmbito mundial. E aí nós identificamos algumas características dessas cidades mundiais. Dentre elas, a presença da Bolsa de Valores, a presença ali de sede de grandes empresas transnacionais e também a presença de centros acadêmicos renomados. Então, essas cidades, elas tornam-se destaque dentro do cenário da globalização na atualidade. Então, tudo que nós visualizamos na aula passada está relacionado aos processos mais recentes da globalização. E para nós falarmos de globalização, é necessário que nós entendamos que ela se relaciona com a sociedade, só que essa relação ela vai se dar através do viés econômico. E é sobre a evolução da economia até nós chegarmos ao presente momento na globalização, que é a temática da nossa aula de hoje. Então, você pode me acompanhar aí, visualizando a imagem que está na página 192 do livro didático de vocês, perdão, 194, melhor dizendo, no livro didático de vocês têm essa imagem que está sendo projetada aqui, a chamada Divisão Internacional do Trabalho. Então, a Divisão Internacional do Trabalho, ou simplesmente DIT, como é conhecida, apresenta-nos aí um pouco dessas características da economia na era da globalização. Então, nós chegamos a esse formato que temos hoje, porque foi estabelecido uma relação entre os países que dominam a globalização na atualidade e os outros países considerados aí os fornecedores de matéria-prima. E quando é que se origina a DIT? A DIT ela vai ter a sua origem a partir do processo conhecido como o capitalismo comercial. Esse processo conhecido como capitalismo comercial, ele vai se estabelecer a partir do século XV. Então, no século XV, nós temos aí a chamada expansão marítima. E essa expansão marítima, ela trouxe como destaque os países da Península Ibérica, Portugal e Espanha, mas também outros países da Europa, como, por exemplo, a Holanda, a França, se destacaram dentro desse cenário mercantil. Então, no século XV até mais ou menos o século XVII, nós teremos essa configuração no mundo, essa expansão marítima, essa busca por novas regiões do planeta que pudessem oferecer algum tipo de produto, algum tipo de recurso que pudesse ser utilizado para a comercialização, para fomentar esse capitalismo comercial. Então, nós temos a origem da DIT.
E essa relação ela é dada a partir daqueles que são considerados os colonizadores, ou também os países chamados de metrópoles, e os países que serão colonizados, que serão as colônias. E aí é importante nós fazermos uma separação, pois o mundo, nós temos aí o exemplo de grande parte das colônias desse século XV serão colônias de exploração. No entanto, a partir do século XV até o século XVII, é quando nós vamos ter a configuração no mundo do capitalismo comercial, através da expansão marítima, nós temos uma exceção, né? Os Estados Unidos da América foi uma colônia de povoamento. Isso daí você já sabe, já estudou comigo, pois muitos dos colonos que ocuparam a Nova América, eles, ou o Novo Mundo, eles vieram fugindo ali de perseguições religiosas na Europa. Então, é a única diferença aí. E, basicamente, a relação que se tinha entre metrópoles e colônias no período do capitalismo comercial era uma relação de exploração. Então, existia aí uma retirada dos chamados produtos essenciais para alimentar a metrópole. Quais seriam esses produtos essenciais para alimentar a metrópole? Seriam os metais preciosos, as especiarias, também escravos. Você tem também aí alguns tipos de árvores, como foi o exemplo do Brasil, o pau-brasil, que deu nome ao nosso país, foi um tipo aí de árvore muito utilizada nesse período, que demonstra bem essa relação. Então, dentro dessa relação, nós temos aí a colônia fornecendo para a metrópole metais preciosos, especiarias, escravos, etc. E a metrópole, ela devolve para a colônia os produtos manufaturados. Nesse período aqui, você ainda tem uma relação bem simples com a transformação de produtos oriundos ali da natureza. Então, esse período que vai se estender aí do século XV até o século XVII será configurado no mundo como sendo aí o período da indústria manufatureira, tá? Então, esse produto manufaturado, de alguma forma, chegava às colônias. É bem importante nós analisarmos que isso daqui não é uma troca, não está havendo um movimento harmônico dentro desse processo aqui. Pelo contrário, é um movimento que acaba trazendo muita destruição e prejuízo para essas colônias. Então, essa relação estabelecida aqui, do século XV até meados do século XVII, é conhecida como a colonialismo, onde você tem uma metrópole explorando ali uma colônia, né? E nós temos diversos exemplos de colônias espalhadas pelo mundo, dentre elas as chamadas colônias americanas, né? Centro-americanas ali na região do Caribe. O Brasil também foi um exemplo aí de colônia, e outros mais espalhadas aí também pela Ásia. Ok? Então, essa foi a primeira parte, a origem da divisão internacional do trabalho, dessa relação que mostra aí aqueles que detêm, de certa forma, o poder econômico através da imposição, muitas vezes militar, através da força, e do outro lado, ali a colônia que vai apenas fornecer a matéria-prima para esse modelo aqui de liderança ou modelo explorador que era representado pelas metrópoles no colonialismo, ok? Então, a segunda fase da DIT, ela vai ocorrer a partir da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, sem dúvida nenhuma, ela foi um fato, um marco decisivo aí para nós compreendermos, né? Então, a Revolução Industrial, ela trouxe uma necessidade de mercados consumidores. Então, a indústria ela começava a se consolidar a partir ali do início do século XVIII. Ela começa a se consolidar na Europa, sobretudo na Inglaterra, e há cada vez mais uma necessidade de mercados consumidores, pessoas para consumir o produto que estava sendo produzido em tempo menor e em escala maior. Então, esse produto ele necessitava chegar e ser consumido por um maior número de pessoas. E aí, você vai ter, então, a chamada consolidação da DIT, que é justamente mostrar que ao mundo
nós temos agora, continua sendo a divisão, ela continuava sendo a mesma anteriormente, a relação entre metrópole e colônia. As colônias continuavam enviando produtos primários, e aí você pode ter madeira, minério, todo tipo aí de também produtos, de repente, couro, todo tipo de produto primário, que nós poderíamos enquadrar aí, e também produtos agrícolas e também produtos aí que nós chamaríamos de fósseis, né? Forneceriam também aí esse recurso, como, por exemplo, o petróleo, seria um exemplo bem prático, né? Então, essa colônia continua fornecendo agora para a metrópole, que passa pelo processo de revolução industrial, e aí esse processo ele vai se estender, esse período conhecido como capitalismo industrial vai se estender até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial, 1942, ali, 39, perdão, e até o final da Segunda Guerra Mundial, em 45. E aí esse modelo ele vai se estender até esse período. Então, nesse período aqui da história, em meados do século XVIII para XIX, você começa a perceber aí o mundo se organizando em torno de um modelo econômico em que você tem a indústria como base. E aí a Europa está no centro, novamente, desse dinamismo, pois a Europa é o berço da Revolução Industrial, ali na região da Inglaterra. Então, a metrópole ela continua explorando e agora ela vai mandar para a colônia um produto industrializado. Veja que houve já uma diferença lá do primeiro momento do capitalismo comercial, no século XV, teve seu início no século XV, para agora o período mais recente, no finalzinho ali do século XVIII para o século XIX, há uma necessidade aí de busca de mercados consumidores para enviar esse produto industrializado. Esse produto ele vai chegar até as colônias. Esse modelo colonial, esse modelo de relação que ainda perdura entre metrópole e colônia, será conhecido como imperialismo. Então, esse imperialismo ele vai tomar conta aí do mundo, né, nesse período que ficou conhecido também como a segunda fase da DIT, ou a consolidação da DIT, que é o capitalismo industrial. E aí a terceira fase, ela vai ser dividida em duas partes, tá? Então, você tem aí a primeira parte, capitalismo comercial, que vai se iniciar no século XV, com o período da expansão marítima, a relação entre metrópole e colônias. A segunda fase, capitalismo industrial, vai ter ali o seu apogeu no final do século XVIII, início do século XIX, com a chamada Revolução Industrial, a consolidação da DIT, e você vai continuar tendo a relação entre metrópole e colônia. Já na terceira fase, nós temos aí, após a Segunda Guerra Mundial, uma reconfiguração no cenário geopolítico e também nas relações que existem agora entre os países, pois nós teremos uma mudança. Agora nós teremos a chamada DIT clássica sendo estabelecida. Então, você vai perceber que, de maneira mais atual ou mais recente, nós temos aí esses dois modelos da terceira fase aí do capitalismo, chamado de capitalismo financeiro, sendo estabelecido aí pela DIT clássica, que vai apresentar aqui a relação agora entre países desenvolvidos. Veja que já mudou ali a nomenclatura, não é mais metrópole. E por que são países desenvolvidos? Porque a segunda fase, o chamado capitalismo industrial, foi decisivo para que eles tivessem essa característica, para que eles chegassem ao desenvolvimento. Então, o desenvolvimento ele acontece para esses países porque há um investimento dentro do setor industrial. E, de fato, isso acaba preconizando ali características como, por exemplo, uma urbanização, uma modernização do setor industrial e também um elevado IDH dentro dessas regiões que investiram mais precocemente dentro do setor industrial. E, do outro lado, na DIT clássica, nós teremos aí os chamados países subdesenvolvidos não industrializados. Então, você substitui ali o termo colônia por países subdesenvolvidos não industrializados. Então, esses países, eles vão apresentar ainda características bem precárias, podemos dizer assim. São países extremamente agrários e apresentam uma economia dependente
de países desenvolvidos, e essa dependência nós já veremos aqui, pois a relação ela continua praticamente a mesma. Os países subdesenvolvidos, eles enviam produtos primários, agrícolas, minerais e fósseis, e os países desenvolvidos, eles vão enviar para os subdesenvolvidos produtos industrializados. Aí você tem capitais, investimentos e empréstimos. E aqui nós temos o que seria a referência para essa dependência, o chamado endividamento e a dependência financeira desses países para com os países desenvolvidos, ok? Só que a partir de 1970, nós poderíamos dizer aí que vivemos o advento da internet e, de certa forma, a globalização ela ganha maior força dentro desse cenário. Você viu comigo nas últimas aulas que a globalização ela cresce não somente dentro do espaço físico, mas do cyberespaço, que seria esse espaço virtual. O mundo está integrado hoje no que nós chamamos de uma aldeia global, ou seja, a internet ela chega para promover essa integração. E, de fato, a nova DIT ela vai surgir também dentro desse modelo, ainda dentro do capitalismo financeiro, mas agora movimentada dentro dos aspectos da globalização, como um fenômeno de integração. E aí o país desenvolvido continua sendo desenvolvido, e por sinal mais desenvolvido ainda, porque a globalização ela apresenta essa faceta de fortalecer, de consolidar aqueles que já têm um perfil de domínio econômico no mundo, e aí esses países continuam desenvolvidos, continuam ali fornecendo produtos industrializados. Agora, em geral, esses produtos, a diferença que se tem dos produtos que eram industrializados após a Segunda Guerra Mundial é que você tem agora também produtos com tecnologia de ponta. Então, geralmente, a nova DIT ela apresenta a nós que os países desenvolvidos agora eles exportam também tecnologia. Então, é inegável que nesse país eu vou ter os grandes centros tecnológicos do mundo. Eu queria aqui abrir um parêntese para o Vale do Silício, na Califórnia, né? Os Estados Unidos é um desses países que lidera aí essa nova DIT, que está à frente aí, que compõe os chamados países desenvolvidos do mundo. Então, eles exportam tecnologia, capitais, empréstimos e investimentos dentro de algumas áreas dessas do planeta, e também investimentos especulativos e tecnologia, como eu já havia falado. Então, você vai ter aí uma nova configuração, pois do outro lado, o país subdesenvolvido ele já começa a passar também por uma industrialização. Ou seja, nesse perfil da nova DIT, a diferença básica é que a relação dentro do mundo globalizado vai acontecer agora entre o país desenvolvido, a DIT clássica apresentava essa divisão, e o país subdesenvolvido. Continua sendo assim, só que a diferença vai estar que na nova DIT, o país subdesenvolvido ele agora é industrializado. Ou seja, você vai ter uma nova nomenclatura aí também surgindo, você pode anotar que esses países são chamados de países emergentes, ou também países em desenvolvimento. E aí eu queria salientar dentro desse grupo, eu tenho o chamado BRICS, né, que é o grupo econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, que compõe esse grupo de países que estão em desenvolvimento e que são industrializados. Por isso, esses países eles agora não vão basicamente ocupar um cenário, podemos dizer assim, coadjuvante dentro da economia mundial, pois eles já enviam, sim, ainda enviam produtos primários, porém, eles enviam produtos industrializados também. Eles já apresentam ali uma indústria relativa, uma produção industrial dentro do seu território. Isso acaba começando a ajustar um pouco mais o cenário político mundial, o cenário econômico também político, porque as relações diplomáticas elas terão que apresentar um acordo, um alinhamento cada vez melhor, e o cenário econômico, tendo em vista que há uma dependência ainda dentro dessa relação. Um exemplo que eu sempre gosto de trabalhar é o Japão. O Japão é uma das maiores potências do mundo, porém, é um país que não apresenta dentro do seu território matérias-primas. Então, tudo que o Japão utiliza na sua indústria, ele precisa exportar. Então, dentro do cenário da globalização, desse cenário da nova DIT, nós vemos que todos são importantes. Apesar de nós olharmos, é claro, que na balança há um descompensamento, né?
há uma descompensação, melhor dizendo, dentro desse processo, mas é inegável que todos são importantes dentro desse cenário político e econômico atual. Então, nós temos aí os países subdesenvolvidos, industrializados, exportando também capitais, royalties, né? O que seriam royalties? Os royalties são os valores pagos a uma empresa multinacional proprietária de direitos intelectuais referentes a determinado produto, né? Então, nos países subdesenvolvidos, industrializados, eles não dispõem de tecnologia de ponta, então eles acabam ali, de certa forma, produzindo, tendo algum produto ali que vai ser patenteado, vai ser incorporado a uma marca, a uma empresa multinacional que vai apresentar essa tecnologia e vai vender para outros países aí desenvolvidos. Então, é mais ou menos aí o país desenvolvido, ele coloca uma empresa multinacional dentro do país subdesenvolvido, industrializado, essa empresa, ela patenteia ali alguma marca, algum produto e vende novamente para outros países espalhados no mundo. Então, esse é o chamado royalties, né? Então, esse termo ele ganhou muita força, chamados royalties de petróleo, né? Acontece muito dentro dessa comercialização de petróleo. Além também da venda de lucros, né? Então, toda a receita que é feita, que é produzida dentro do país subdesenvolvido industrializado, acaba sendo também compartilhada aí com os países desenvolvidos que detêm dentro desse espaço as chamadas empresas multinacionais e transnacionais. Então, nós finalizamos aqui o comentário sobre a DIT, só fazendo uma recapitulação, ela se divide em 3 partes, no capitalismo comercial, através da relação entre metrópole e colônias, e aí você tem a origem da DIT. No capitalismo industrial, aí você vai ter a relação, a consolidação da DIT, através ainda do modelo metrópole e colônia, porém, nesse modelo agora com a revolução industrial, sendo aí o principal vetor de desenvolvimento dessa relação, tá? Então, a primeira, o capitalismo comercial, essa relação entre metrópole e colônia ficou conhecida como colonialismo. A segunda, o capitalismo industrial, ficou conhecida como o período do imperialismo. E a terceira, que vai se dividir também em 2 partes, é o capitalismo financeiro, após a Segunda Guerra Mundial, com a relação da DIT clássica entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos não industrializados, e a segunda fase aí desse terceiro momento do chamado capitalismo financeiro, a nova DIT, agora entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos e industrializados. Tudo isso aí sendo dinamizado pela globalização.